mais um episódio de Reconversa que ele, o glorioso e indefectível Reinaldo Azevedo, e eu apresentamos a você. A gente recobra um assunto que é muito caro para nós, que é política externa, que é geopolítica, que é diplomacia, que são as relações internacionais, desta feita com uma brilhante diplomata, a embaixadora Irene Vidagallo, que escreveu esse livro, que trata da política externa como ação afirmativa e é uma das diplomatas mais destacadas, uma figura feminina na diplomacia brasileira, líder das mulheres da diplomacia brasileira e que foi a embaixadora em Gana durante 6 anos, embaixadora do Brasil, e que ocupou inúmeros cargos. Ela vai falar, evidentemente, inúmeros cargos importantes na África, conhece a África como ninguém. Nós tivemos a recente visita, importante visita do presidente Lula à África, e que é importante não apenas para recobrar as relações do Brasil com a África, ou tentar recobrar as relações do Brasil com a África perdidas nos últimos governos que antecederam o governo do presidente Lula, mas também por causa das declarações que ele fez. Mas eu não tenho que falar nada. Embaixadora, muito obrigado, uma honra muito grande recebê-la. E a gente começa todos os nossos programas pedindo ao nosso entrevistado, isso não é muito bem uma entrevista, isso é um bate-papo, mas pedindo ao nosso convidado, à nossa convidada, que faça um Wikipedia, que conte um pouquinho da sua vida. Eu fiz rapidamente uma breve introdução e, evidentemente, incompleta, para que a senhora nos apresente um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Realmente um privilégio, até porque eu sou ouvinte do programa da primeira hora, então foi uma alegria ter esse convite para estar aqui. Bom, eu tenho 62 anos, nasci em São Paulo, sou paulistana, mas filha de portugueses, sou a primeira geração nascida do Brasil. Meu pai e minha mãe, pessoas muito simples, que vieram para cá como imigrantes, minha mãe costureira, mas enfim, dentro de casa sempre houve muito empenho para a gente estudar. E eu sempre gostei de estudar, então eu, enfim, fiz minha vida, comecei a estudar, sempre estudei em escola pública e acabei entrando na São Francisco para fazer Direito. Aí, na São Francisco, eu pela primeira vez me deparei com a política. Era um tema que não estava na minha vida, porque os imigrantes eles vivem fora desse ambiente, eles vivem trabalhando. Então, quando eu entrei na São Francisco, eu vejo a ideia de ser diplomata, porque as provas do concurso para o Itamaraty são feitas até hoje na São Francisco. E vários colegas meus diziam que queriam ser diplomata. Eu não sabia muito bem o que era aquilo, embora tenha uma certa tradição na família, um certo folclore, que quando eu era adolescente, eu dizia que eu queria ser diplomata, porque talvez o Reinaldo se lembre, e os mais antigos, que havia uma novela da Rede Globo, que era o Dancing Days, que tinha o Cacá, que era um diplomata. Exatamente. Então, o folclore... Que depois conhece a Júlia Matos. Exatamente. Eu me lembro daquelas mulheres... Que era a Sônia Braga. Eu me lembro daquelas mulheres de colãs e meias coloridos. Eu me lembro disso. Mas aí a família conta que eu dizia que eu queria ser diplomata, mas eu não lembro disso. Eu lembro de, na faculdade, realmente entrar, começar a viver a política. Eu sempre gostei de estudar, já tinha estudado inglês, francês. Eu falei, vou fazer. Então, eu prestei a prova no meio do curso, mas não passei. No final do curso, eu tinha desistido. E aí, eu fui fazer uma entrevista no escritório do Azevedo Sodré, para trabalhar lá. E aí eu fiz a entrevista, e no final da entrevista ele virou para mim e falou assim, se você não fosse advogada, o que você seria? E eu disse para ele, diplomata. E ele falou, por que você não é? Eu falei assim, é muito difícil, uma coisa que envolve nome, família. Aí ele virou para mim, simples assim, falou assim, olha, eu ia te dar um emprego, não vou dar, porque eu acho que você tem a obrigação de tentar o Itamaraty. Se você não passar, você volta aqui, que eu vou ter sempre um emprego para você. Aquilo foi um marco na minha vida. Eu sempre conto essa história, porque eu acho que quando a gente tem uma trajetória, a coisa acontece. E aí eu decidi naquele dia que eu ia para Brasília e fui. Meu pai e minha mãe, com todas as dificuldades, meu pai muito assustado, porque ele falou, isso não é para você, você não tem nome, não tem tradição. E eu falei, não, eu vou. Ele me ajudou e eu fui. E aí eu cheguei em Brasília, fui só para estudar.
Quando eu cheguei em Brasília, eu estava meio cansada de só estudar logo na primeira semana, porque eu trabalho desde os 13 anos de idade. E aí eu fui manicure, professora de inglês, trabalhava. Minha família era muito discreto mesmo o rendimento. Aí eu entrei desclassificados, e eu contei essa história porque é relevante para a minha trajetória. Eu vou para os classificados, estavam procurando uma secretária social numa embaixada. Eu falei, eu vou saber datilografar bem, sou da época que a gente tinha que aprender a datilografar. Com todos os dedos? Todos. A, S, D, F, G, H, J, K, L, C. Tudo direitinho e rápido. Aí eu chego lá, era a embaixada da Nigéria. Olha. E eu fui imediatamente contratada. E o embaixador, que foi o meu chefe, que eu ia ser secretária dele, ele era um homem da maior estatura. Ele saiu do Brasil, foi ser representante da Nigéria na ONU. Saindo da ONU, foi ser chanceler no país dele, na Nigéria. Então, a minha primeira impressão, o meu primeiro contato com a África foi por aí. Bom, aí passei no vestibular do Itamaraty na primeira vez, enfim, tive bastante êxito na prova, entrei no Itamaraty. Um ambiente de competição duríssimo, onde todo mundo... E eu estou no meu 40º ano de diplomata. Eu sou diplomata há 39 anos. Então, o ambiente de competição é muito grande, mas as elites presentes ali. Então, filhos de embaixadores, gente que virava para você sem o menor pudor, dizendo, eu sou nativo em inglês, I'm native, né? E eu era estudante de Ipiranga, em São Paulo, né? Então, era um ambiente muito difícil. Eu falei, o que eu posso fazer aqui para ter algum tipo de destaque? Foi uma decisão muito estratégica, que eu falei, eu vou estudar a África. Então, eu entrei no Itamaraty e, logo do início, eu comecei a estudar temas africanos. E fiz uma trajetória que, desses meus quase 40 de carreira, 30 foram totalmente dedicados a estudar, a trabalhar, estudar, escrever sobre África, África contemporânea, não África, história da África, e relações Brasil-África. Então, eu comecei já trabalhando com a África. O embaixador Lampreia me levou para Lisboa para trabalhar com cooperação Brasil-Portugal-Palopes. Neste momento, o embaixador Zé Aparecido de Oliveira Luiz Felipe Lampreia, que foi chanceler do Fernando Henrique. Ele me viu trabalhando, ele queria alguém que mexesse com essa cooperação com a África, porque não tinha ninguém que mexesse com o tema, e me convidou para ir para Lisboa. O que foi uma emoção, porque, afinal de contas, a minha família era portuguesa, então, enfim, foi bem interessante. Mas aí, eu trabalhei com o Zé Aparecido na criação da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é um tema muito importante para a nossa relação com a África. Saí de lá, resolvi ir para Angola durante a guerra. Trabalhei 3 anos em Angola durante a guerra. E foi muito interessante que meus colegas no Itamaraty diziam que eu não tinha que ir para a África, que eu não tinha que ir para Angola, porque que eu era uma ótima funcionária, que eu tinha que fazer o percurso tradicional. E eu disse, não, eu quero ir para Angola. Aí eu fui para Angola, acompanhei essa situação horrível que havia no país. Nós estamos falando do ano só para... 94 a 97. 94 a 97. Tá? O auge da guerra em Angola. Sim. Aí de lá eu vou para a África do Sul e acompanho o final do período da presidência Mandela, entrada do novo presidente Thabo Mbeki, e vejo toda a mudança do sistema de gestão do Estado que sai de uma minoria branca para entrar numa maioria negra. Todo o processo de africanização dos currículos acadêmicos, empoderamento das classes trabalhadoras e das elites das empresas. Então, foi um momento muito rico. Voltei para o Brasil, fui ser chefe da área, fui convidada para ir para a missão do Brasil na ONU, quando o Brasil, em 2004 e 2005, tinha assento no Conselho de Segurança, e a ideia era que eu ajudasse a acompanhar as áreas, todos os temas da área de África, porque a África compõe uma parte muito importante da agenda, sobretudo naquele período. Estou falando de 2004, 2005. Fico esse tempo, faço várias viagens à África com o Conselho de Segurança, e aí eu pedi para ir para a Etiópia. Só que não me mandaram para a Etiópia, me mandaram para Roma. Enfim, idiosincrasias da vida do Itamaraty. E em Roma foi bem interessante, porque eu mudei completamente, fui trabalhar no consulado. E foi aí que nasceu a minha sensibilidade para os temas femininos. Porque nós temos uma imensa comunidade de mulheres, enfim, e aí comecei a ver a questão da violência contra a mulher, a situação dos brasileiros, enfim, toda a área consular, e foi fascinante para mim. E aí eu recebi convite do embaixador, então, ministro patriota, para ser embaixador em Gana. Fui para Gana,
peguei uma fase absolutamente rica de experiências, porque eu vi toda a Lava Jato acontecendo lá. Nós tínhamos em Gana 5 empresas brasileiras que foram trucidadas. Eu assisti esse processo, então sou testemunha ocular dessa história. Aí, em 2017, voltei para o Brasil. Tinha alguma expectativa de ir trabalhar com a África no governo, no Itamaraty, né, na nossa sede. Era o período do presidente Temer. Não consegui. Então, eu vim para São Paulo, que é a minha terra de origem, vim ficar aqui. E aí, logo depois, começa o governo Bolsonaro. E aí acontece uma coisa na minha vida que foi bastante peculiar, porque o diplomata ele não é uma pessoa que se envolve com política. Mas assim que o governo Jair Bolsonaro começa, eu vejo, por um ato, enfim, por um decreto que ele assinou, que o Itamaraty estava em péssimas mãos e que o Itamaraty estava sob ataque. A gente pode até depois falar disso. E eu, em março de 2019, comecei a fazer oposição clara ao governo Bolsonaro, não ao governo como em si, todo ele, mas à gestão do Itamaraty. Eu dizia que era um ataque a uma instituição de 2 séculos. E eu passei 4 anos fazendo oposição. Ernesto Araújo e depois França. Sim. Ernesto Araújo. E foi um período impressionante, porque, de alguma forma, eu fui a única diplomata nativa que fez oposição à gestão Bolsonaro na diplomacia. Ao final do período, e foi interessante, porque quando aí eu me envolvo bastante com a questão de gênero, e quando o França assume, ele manda me oferecer um posto. Eu estava aqui em São Paulo, número 2 do escritório, quer dizer, uma posição menor, ele manda me oferecer um posto. E eu recuso, porque eu digo que eu não quero ser embaixadora de Bolsonaro. E aí eu fiquei aqui. Acabei me envolvendo muito na campanha do Lula, porque nessa altura eu já estava jogada no lado de uma campanha anti-Bolsonaro. E me parecia natural que eu falasse assim, bom, se o diplomata não envolve política, neste momento da vida, eu já deixei claro que eu tenho uma vocação de me envolver em política. Eu sei para que lado eu torço. O que eu quero? Eu quero defender o Itamaraty institucionalmente forte, e eu acho que o presidente Lula vai recuperar isso para nós. Então, eu me envolvi na carreira e aí teve, enfim, acho que o último lance dessa Wikipedia, longa Wikipedia, mas são 62 anos, né? Eu consegui conversar com o presidente Lula, num momento da campanha, dizendo que o Brasil precisava ter uma mulher chanceler, porque na história das Américas, só o Brasil e o Uruguai nunca tiveram uma mulher chanceler. Eu expliquei para ele algumas razões, ele foi muito atento, me ouviu, conversamos por alguns minutos. E logo depois aparece no jornal notícias de que o Lula queria uma mulher chanceler. Aí eu falei, minha história colou, e de fato colou. Depois, afinal, ele acabou escolhendo um homem, nós temos uma secretária-geral, que também é a primeira vez que temos o número 2, uma mulher. Mas, então, um pouco essa é a minha Wikipedia. Agora eu continuo em São Paulo, estou aqui, já estou no meu 8º ano de São Paulo, na expectativa de alguma coisa mudando proximamente. A senhora falou sobre a questão africana. Além do engano razoavelmente comum de se falar assim de uma África, não existe uma África, né? Existe uma África islâmica, existe uma África central que não tem nada a ver com a África islâmica, existe a África do Sul, existe a África portuguesa, existem Áfricas. Existindo Áfricas, não obstante, existe uma África, ou pelo menos do ponto de vista diplomático, assim, esse outro que é a África. Porque a gente tem... Eu falo porque as minhas filhas foram estudar fora tal, e de fato aconteceu coisa básica, que é chegar na Universidade da Pensilvânia e perguntar se tem muito macaco na Avenida Paulista. Não, na Avenida Paulista não há macacos na Avenida Paulista. Né? Não há chimpanzés andando na Avenida Paulista. E a gente tem uma ideia de África também, que é um pouco esse outro. Né? Me fala um pouco disso. Isso na diplomacia também é assim? A diplomacia já tem uma outra África na cabeça? Quais são essas Áfricas para a política externa brasileira? Eu acho que a gente tem que pensar que, de fato, há múltiplas Áfricas, e eles fazem questão de falar disso. Dentro da União Africana, eles trabalham com 5 áreas, né? São 5 regiões.
De fato, há muita distinção. A África que a gente pensa em África é a África Ocidental, que é da onde vieram os escravos, os escravizados, a nossa face, né, no Atlântico. Quando a gente vai até para Moçambique, que é um país de língua portuguesa, mas que está do outro lado, já muda muito. A África do Sul é muito diferente. Então, há, de fato, várias Áfricas. Eu gosto de dizer que tem uma África, do ponto de vista da política externa. E por que tem uma África como análise inicial? Porque a gente pensa qual é a inserção da África no sistema internacional. E a inserção da África é a mesma. A África, ela entra no sistema internacional que a gente hoje conhece a partir do processo de colonização pelos europeus, e a colonização se dá sobre todo o continente, não se dá sobre partes. Os africanos, por exemplo, eles não têm o registro da escravidão. A escravidão não acontece em toda a África, ela acontece na África Ocidental, vai até a África Portuguesa, em Moçambique, mas ela não é, a escravidão não conversa com o espírito africano. Mas o processo colonial conversa com todo o espírito africano, seja ele, enfim, do norte da África, do sul, todo ele. E o mundo olha para a África a partir dessa história colonial. Mas, Irene, não perco o fio, mas assim, minha curiosidade, mas é o mesmo no Egito Não. Então, não, é isso que eu falo. Por não. exemplo, o Egito é uma outra compreensão? A gente tem que ver que o Egito é uma outra compreensão, mas a gente não pode dividir a África a partir da divisão que o Ocidente faz. Porque o Ocidente Mas o Egito quis se dividir... sente África? O Egito se sente África? Totalmente, Sim, totalmente. Tá. Não existe. A divisão que a gente faz entre a África do Norte, a África Árabe e o sul do Saara é uma construção que está moldada no processo Aqui. Não, no mundo, no Ocidente. Que está moldado numa ideia de que a África negra, dentro das bulas papais, podia ser instrumentalizada para o tráfico. E o mundo árabe não. A história do mundo árabe, na nossa história ocidental, imagine todos os apóstolos que andaram. Então, a África do Norte, ela faz parte da nossa cultura, Sim. mas a África negra, não. Então, fazia sentido fazer uma diferenciação da África a partir da cor da pele para poder justificar, no início, a escravidão e depois a colonização se deu por tudo. Então, há múltiplas diferenças, eles entendem, reconhecem, mas eles trabalham em total unidade. E, sobretudo, a partir do século XXI, quando eles entenderam que a divisão ia contra os interesses deles, porque os colonizadores buscaram sempre estimular a divisão, né, dividir para reinar. A partir do século XXI, final do século XX, que é o Renascimento africano, a ideia é exatamente produzir uma África unida. E essa África unida, ela retoma os próceres da independência, os homens que promoveram a independência do continente. Então, por exemplo, o líder de Gana, o Nkrumah, ele defendia uma África só. Depois havia outros líderes do processo de independência que defendiam o que acabou sendo uma África com as fronteiras coloniais. Mas havia a ideia de uma África unida, ela vem desde os anos 50, do processo de reflexão sobre a independência. E Gana, onde eu estive lotada como embaixadora, eles foram o primeiro país a se tornar independente desse processo colonial. E eles têm uma estrela na bandeira porque eles são essa primeira nação negra. E na Constituição deles consta que todo africano será ganense porque eles reconhecem a identidade continental. Então, veja que só essa primeira conversa nossa aqui já mostra a riqueza da complexidade de um continente que é gigantesco. É o maior em número de países, né? Ela é 54 países, mas não só isso. Do ponto de vista de espaço físico, quando eu vou dar palestra, que felizmente eu tenho essa possibilidade de falar para muita gente, eu sempre começo mostrando um mapa do continente africano e tudo que cabe lá dentro. Então, cabe a Índia, a China, os Estados Unidos, a Europa Ocidental inteira, então sobra um pedacinho para o Japão.
O continente africano são 30 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil são 8,5. Então, é muita África. E isso, claro, que tem muita complexidade. E a gente, e aí voltando para se o Brasil entende uma África só na diplomacia, necessariamente não. A gente constrói uma relação privilegiada com os países de língua portuguesa, porque são países que, enfim, falam a mesma língua, tá? A gente procura expandir essa relação sobre o oceano, porque o Atlântico foi decidido, decidiu-se que seria uma área desnuclearizada de paz e cooperação. Então, toda a nossa fronteira da África, que é o nosso vizinho Atlântico, e depois a gente tem que pensar os outros espaços. A África do Sul, um país que se tornou independente em condições muito... Independente não, de maioria negra, em condições muito especiais. Então, a gente tem que entender, e claro, a África do Norte é muito país, para pouca gente entendendo de África no Brasil. Embaixadora, nós poderíamos dizer que estamos presenciando uma tentativa de recolonização da África. Há um embate, a gente até conversava sobre isso há uns dias atrás, por conta de uma matéria na Folha de São Paulo que trazia a quantidade de contratados privados, mercenários, chineses e russos espalhados pela África com propósitos distintos. Os russos se envolvendo em disputas políticas de africanos e os chineses protegendo recursos de alguma forma de interesse dos chineses, recursos naturais de interesse dos chineses na África. Conversando sobre esse mesmo assunto com um general brasileiro... principais investidores também. Sim, hoje. Principais investidores. Conversando com um general brasileiro sobre esse assunto, ele me dizia que os americanos nunca conseguiram, depois da Segunda Guerra, nas várias tentativas, ocupar a África, sob o ponto de vista da sua influência hegemônica. Tentaram, inclusive, se utilizar das Forças Armadas brasileiras como um elemento de infiltração na África, algumas vezes, segundo ele. A pergunta que eu faço é a seguinte: nós tivemos nos 2 mandatos do Lula, a primeira pergunta é: há uma tentativa de recolonizar a África? A segunda, qual é o papel do Brasil nesse contexto de embate, nesse balanço de poderes que se vê hoje na África? Chineses, russos, americanos, qual é o papel que o Brasil tem? De disputar um espaço nessa neocolonização, suposta neocolonização africana, ou de efetivamente estabelecer uma relação de cooperação com o continente africano, os países africanos e aí por diante? Valfrido, eu por princípio, eu rejeito a tese da neocolonização da África. Uhum. Porque o colonialismo coloca o destaque no colonizador e não no colonizado. A ação é produzida a partir da Europa. E, de fato, a gente vê como se deu o processo, o poder militar, as condições, enfim, todo partiu de uma ação muito eficaz dos europeus para ocupar aquele imenso território. Não ocupou inteiro, ocupou partes, ou mecanismos, enfim, mas o fato é que colonizou e essa história conta. Se a gente pega a ideia da neocolonização, a gente vai ter que repetir o princípio, pelo conceito de que são os europeus ou são países terceiros que estão ocupando um território que não tem o que falar, porque o processo de colonização pegou os africanos completamente sem condição de reação. Eu acho que qualquer ideia de neocolonização nega a agência dos africanos. E eu acho que isso é uma profunda injustiça com um continente que é gigantesco. Que eles, nessa perspectiva, não são vistos como sujeitos também. Eles ficam lá dizendo, puxa ver, a mercê de escolhas que não são deles. E você está me dizendo que eles estão escolhendo também. Eles estão escolhendo, estão muito felizes porque estão escolhendo, e eles têm obra, e eles têm disposição. Então, há lutas políticas intestinas, há um processo de identificação de quem serão seus melhores aliados, escolha de aliados. Mas, hoje em dia, não se pode pensar que os africanos não são os que desenham a história do seu continente. Então, eu, por princípio, rejeito a tese. E por isso,
né? Aí você vai falar assim, mas então vamos tirar o título neocolonização, mas vamos falar de parcerias que eles estão construindo. E aí a resposta é a seguinte, desta vez, eles têm o privilégio de poder escolher parceiros. E eles que têm, enfim, estão há muito tempo nessa vida, né, estão há quase 100 anos num processo já de independência, eles desenvolveram a capacidade de buscar qual é o melhor aliado e tentar ver qual é a melhor condição para eles. Durante o período da Guerra Fria, essa chance foi muito reduzida, muito reduzida. Ali, as margens de manobra é tão bipolar, engraçado, né? Quando o general disse que os Estados Unidos não ocupou porque tinha uma outra potência, enfim, no mundo bipolar, que estava dizendo, não, né, tem uma parte aqui que é minha nesse latifúndio. Né? Então, quando hoje os africanos eles veem chineses, norte-americanos, europeus, turcos, brasileiros, russos, japoneses, coreanos, russos, eles fazem uma grande seleção de parceiros e vão tentar escolher e colocam, inclusive, uns contra os outros. É muito engraçado, os países africanos de língua portuguesa, eles têm um especial talento para dizer que Portugal faz melhor que o Brasil. E talvez eles digam para os portugueses que os brasileiros fazem melhor que os portugueses, mas isso é uma estratégia. Portanto, tenho ressalvas a como essa tese é colocada. O que o Brasil faz, né? A gente, enfim, isso era um programa inteiro. Nós temos ainda uma dificuldade grande de trabalhar no universo africano porque nós temos pouca mão de obra dedicada a isso. Nós temos poucas instituições que conhecem o universo africano. Quando o presidente Lula assume... Você fala da própria diplomacia, de tudo. De tudo. Então, quando o presidente Lula assume em 2003, ele assume e diz, nós queremos uma política africana. Eu já trabalhava há 20 anos quase com o assunto. As pessoas iam bater na minha porta e falavam assim, como é que a gente faz? O que eu vou fazer com a África? Não tem nada na África. O nosso desconhecimento com relação à África, e aí sociedade civil, imprensa, academia, uma vez eu sei que ele é amigo de vocês e também tenho o privilégio de ser meu amigo, o Silvio Almeida, e eu falei assim, Silvio, quantos são os acadêmicos africanos que você conhece e onde você os conheceu? Ele conheceu todos os acadêmicos que ele, por acaso, cruzou nos Estados Unidos. Eu falei, por que a gente não vai à África conhecer os africanos? Então, esse caminho de passar daqui e ir à África para conhecer nos constrange do ponto de vista do desenvolvimento de uma política. Porque o Itamaraty acaba sendo muito pequeno para fazer uma política que é com um continente tão gigantesco. É preciso ser muito mais ativo com todos os atores que compõem a política externa. A política externa não é feita só pelo Itamaraty. Então, o Itamaraty pode até ter alguma competência, que eu acho que nós temos grupo de pessoas que vêm trabalhando com o continente já há alguns anos, mas e o resto? Quem é que nos endossa? Quem é que entende do que a gente está propondo lá, né? Então, eu acho que a gente tem nós temos a necessidade de construir uma política, nós temos muito marcada a disposição do presidente Lula de recompor essa política. A política brasileira com a África tem altos e baixos. Então, a gente tem disposição política, a gente tem a intenção da burocracia do Itamaraty de trabalhar nessa área, mas nos faltam quadros. E aí a gente encontra isso. Eu vou dar um exemplo que é chocante. A presidenta Dilma, quando ela fez o Sem Fronteiras, imagine uma ideia de fazer uma ligação com os países do Sul, né, e tal. Não era possível ir para a África, porque a percepção é de que a África não tem ciência. Como é que você vai mandar um estudante brasileiro estudar na África, porque lá não tem ciência? É sério? É verdade, não estava. Então, o que a gente vê? Há um desconhecimento que você tem universidades no continente africano que tem muito a oferecer. E mais do que isso, você tem especificidades de saber e áreas de interesse comum. Então, por exemplo, a área de doenças tropicais, eu daria... O mal de eu trabalhar muito tempo com isso é que eu tenho muito exemplo para dar, né? Mas, uma vez, a Faculdade do Mato Grosso fez um curso sobre malária.
e convidou africanos para virem. Federal do Mato Grosso. Isso há muito tempo atrás, quando eu estava em Angola. Olha o tempo que faz, né? E era possível vir uma pessoa de Angola. Angola pediu para vir 2, vieram 2. Inclusive, o presidente, o responsável pela Política Nacional de Luta contra a Malária. Ele veio fazer o curso de 6 meses, largou o trabalho dele para vir fazer o curso no Brasil, que era muito valoroso isso. Eles foram para a Amazônia e foram para a Serra Pelada. Eu fiquei sabendo disso depois pelo pessoal da faculdade. Chegaram em Serra Pelada, os americanos estavam fazendo testes com medicamentos de malária. O angolano foi para o pessoal brasileiro e falou assim, vocês malucos, o que vocês estão fazendo? Já cansaram de fazer esse teste na África? A gente já viu que esse negócio não funciona. Bom, o cara saiu daqui com o primeiro lugar no curso. Ele adorou ter vindo, porque a troca é sempre rica, mas o conhecimento que está na África é que a gente despreza. Então, eu acho que nós temos que mudar a nossa atitude. E essa atitude, ela está refletida no discurso, ela está refletida... enfim, é difícil para mim dizer, porque as pessoas trabalham com boa vontade. Elas querem fazer uma aproximação com a África, mas elas erram nas premissas, né? De entender que a África é um interlocutor que está na mesma posição que a gente. Ela está na mesma posição que a gente de dignidade na luta pelo desenvolvimento, de esforço político, de experiência humana, que, enfim, essa eu não preciso nem dizer. Os chineses não estão lá porque sejam idiotas. Eles têm provado nos últimos 50 anos que eles não são, né? Até pelo... Ninguém tirou tanta gente da miséria no mundo, é bom que você saiba, né? Como os chineses. E você pode dizer, mas eles tiraram os chineses. Mas pelo crescimento chinês, eles tiraram outros muita também do resto. Tem nos ajudado muito. Tem nos ajudado balanço comercial. Muito. E os chineses não estão lá porque sejam exatamente idiotas. E faz muito tempo que eles não são, né? Eu não quero parecer vulgar, mas eu também quero eu quero que o outro tenha materialidade. A gente perde dinheiro, né? Assim, o Brasil perde dinheiro, perde oportunidade de negócios, perde chance de fazer negócio, tem riqueza lá que a gente não está conseguindo explorar e nós poderíamos fazer, porque nós temos conexões com esse continente, é isso? Eu tenho que comentar um fato que nos atrapalha muito. E é um fato, é uma afirmação dura, que provoca constrangimentos. Nesse programa nada eu sei que eu estou num espaço amigo para a gente jogar limpo. Um espaço amigo da liberdade de expressão, da verdadeira liberdade de expressão. Então prepare-se porque vem uma forte, hein? Com todos os estudos que eu fiz, enfim, que eu tenho o privilégio de ter olhado a África de perto e olhado os brasileiros na África, eu digo que o maior constrangimento para o Brasil agir na África é o fato que o Brasil leva para o continente africano o mesmo racismo que ele tem dentro do Brasil. O Brasil é o único país no mundo que, ao se relacionar com a África, transporta para as relações internacionais um dado absolutamente perverso do seu desenvolvimento econômico. Um empresário brasileiro que sai daqui, pega um avião e vai conversar com qualquer empresário riquíssimo africano, ele não consegue se desvestir do preconceito que ele tem com relação ao negro. Então... É sério, isso é profundamente sério isso. Isso é horrível, isso é... Isso, mas você entende, eu acho que é fácil entender. Como é que alguém que aqui dentro desqualifica, porque está treinado para desqualificar, como é que ele chega do outro lado e olha e passa a ser tudo normal? O chinês não tem esse problema, o colonizador não tem esse problema. Quem tem esse problema é o Brasil, porque nenhum país do mundo tem 50%, na verdade mais, de sua população que é afrodescendente. 53. Os Estados Unidos tem 14%. Isso. Então não dá nem para comparar. Quando eu escrevi esse livro, que eu falo de política externa como instrumento de ação afirmativa, o que eu quero mostrar é que isso não está no meu pensamento, está em quem põe a África, quem põe a África na agenda do Lula, não é a burocracia de Estado, não é a diplomacia, não são os assessores políticos. É o próprio presidente. É o movimento negro. E o movimento negro. É o movimento negro que põe a África. Por quê? Porque quer fazer a histórica volta à África. Mas, enfim, ao fazer essa demanda,
O movimento negro, ele quer ir buscar na África aquilo que lhe falta dentro do Brasil, que é a referência da sua história, da sua grandeza, da sua própria identidade. Então, a gente não tem que olhar para a África num primeiro momento. Veja, eu não acho que a gente tem que ficar repetindo que a gente tem dívida histórica com a África, não é esse o ponto. A questão é, eu não vou para a África porque que eu vou dar para a África. Eu vou para a África para ver o que a África vai dar para mim. Porque a minha população, 50% da minha população, que precisa ganhar aquilo que dentro do Brasil ela não consegue encontrar. Então, eu acho isso fascinante. E se a gente não olhar para esse fato, se um empresário, se um professor, se, enfim, um agente público não se conscientizar que ele tem que se desvestir desse preconceito, o que eu acho que ele é capaz de fazer, mas ele tem que ser alertado que ele acaba reproduzindo isso. Irene, já sentou aí na cadeira que você está? Estou chamando de você já. Por favor. Já sentou aí o Preto Zezé, né? Que foi presidente da CUFA. O Preto Zezé tem carrão, se veste bem, tem um perfume maravilhoso. E é muito gente boa. Gente boa, nosso amigo. Mas o Preto Zezé foi jantar num restaurante caro, hein? E ele estava esperando o carro dele. E ele estava com um terno bacana. Como sempre. Como sempre, ele se veste muito bem. Chiquérrimo. Aí o sujeito chegou, o branco chegou com um carrão também. Enquanto o Preto Zezé guardava seu carrão, que ele tem um carrão. Graças a Deus. Aí o cara chegou a chave e deu para ele assim. Tome aí, estacione. Eu disse, eu sou cliente daqui, acabei de sair. Oh, desculpa! Não, pelo amor de Deus, você tem de compreender. Não, eu até compreendo que o cara, assim, ele está acostumado que dar a chave para Preto estacionar o carro dele, né? Mas ele nem perguntou, ele nem quis saber, ele nem olhou, traço. Né? E acho que isso, você está me dizendo que chega lá na África e diz assim, quem é esse negão rico aí? Quem é esse cara? O rico sou eu, né? Ele não. A desqualificação... Isso é uma coisa terrível. A desqualificação é, por exemplo, eu acompanhei uma delegação de produtores, não vou dizer porque senão remeto, mas produtores de uma área da agricultura brasileira muito forte. E a ideia era ver se eles poderiam ter interesse em investir e fazer a produção lá, porque a agricultura, enfim, se a gente tiver a oportunidade de falar, é de fato o centro, o cerne da nossa cooperação. Embrapa. Não também. Só. Mas, enfim, este pessoal que foi lá, eles foram conhecer, os comentários que eles faziam eram absolutamente abjetos, tipo, esses caras não têm nada, eles não fazem nada, a gente dá um pouquinho para eles e depois a gente faz com que eles comprem tudo da gente, os nossos produtos. Eu virei para o pessoal assim. Eu virei e falei, olha, eu acho que vocês não estão muito bem informados, não é assim? Primeiro que a compra dos produtos é feita a partir de mercado livre. O Estado não vai comprar de vocês. E eles não vão ser assim pouquinho, porque tem um monte de gente dando para eles assim. Eles querem, eles sabem exatamente o que eles querem do Brasil. Mas isso é tão chocante. Tem mais gente oferecendo. Tem mais gente oferecendo, né? E essa questão agrícola ela é tão interessante porque... o Brasil, se tem uma coisa que o Brasil é potência no mundo, eu acho que o Brasil é potência em muita coisa, mas, enfim, onde é inquestionável é o fato do Brasil ser potência na área agrícola. E a África é o continente onde a expansão agrícola, a segurança alimentar vai ser construída. Claro. O Brasil olha para a África, assim, os empresários, né, olham para o setor, não, eu tenho a minha fronteira agrícola aqui, que eu ainda tenho tanto onde crescer. Mas é um erro estratégico, porque alguém vai ocupar a África. A necessidade de alimentar uma população crescente, e crescente em números que não são exponenciais, mas, enfim, num crescimento muito amplo. Se a gente não for lá, outro irá. E quem estiver lá vai passar a ser concorrente do Brasil. E o Brasil vai ser pequenininho, perto do que está se construindo no continente africano. E a China está indo faz tempo. A China está, mas a China ainda é pequena, o Brasil ainda tem tempo de ir. E quando você fala Embrapa, a Embrapa é uma potência que ajudou o Brasil. Que ajudou não, que fez o Brasil ser hoje o líder que é.
Mas nós temos uma novidade surgindo, que é toda a área de bioinsumos, que está surgindo de uma nova agricultura que vem de um campo expandido, desde os movimentos de pequenos produtores. A agricultura de conservação, ela é algo que a gente pode levar para os países africanos, junto com essa grande agricultura, mas que ela produz a independência da produção agrícola, porque a nossa produção da agricultura grande, né, do agro grande, ele é feito com insumos importados, ele está todo vinculado ao que vem de fora. Pertence a uma cadeia internacional gigantesca. Né? Quando a gente está começando a desenvolver no Brasil a capacidade de fazer uma indústria alimentar, toda essa capacidade autônoma, é isso que a gente pode levar para os africanos. E a gente pode compartilhar com eles não só essa tecnologia que a Embrapa tem, ela é potentíssima, né? Mas não é só a Embrapa. E não é a Embrapa que fez a Revolução Verde no Brasil. Sim. É uma outra Embrapa. Né? E o que é mais, que eu acho que é difícil dos brasileiros entenderem, a gente não tem que levar dinheiro, tem muito dinheiro no mundo para fazer desenvolvimento agrícola e segurança alimentar. O que a gente precisa levar é a nossa capacidade de gerir a agricultura e de pensar a agricultura. Nós somos os craques. Os africanos olham para a gente e falam, pelo amor de Deus, por favor, eu preciso de vocês. Eles sabem exatamente o que eles querem do Brasil. É claro que para nós isso pode ser trocado por outras coisas que a gente também quer. Então, a relação, a ideia de que a gente vai pagar alguma coisa para a África, essa frase tem muito impacto internamente. Mas para os africanos, isso é nada. Só uma questão. Você está falando desses africanos que estão querendo essa relação, que estão buscando essa relação, mas nós também falamos de 54 países. Então, agora eu quero que você restrinja um pouco. De forma mais clara e mais presente, que africanos são esses? Quais são esses países? Onde é que está essa demanda mais clara de que você está falando, mais evidente? 400 milhões de hectares de terra para ser plantada. Mas que são onde? No continente. Continente todo. Você tem a área desértica, que não dá... Né? Quer dizer, a área do Saara está difícil. Você tem os países árabes... De subsaara para baixo. A área subsaariana até o sul. Começa todos os países da costa oriental, que estão totalmente orientados para a Ásia. A Ásia, enfim, é preciso ter em mente que em 2100 a África vai ter 4 bilhões e um pouco de milhões, de 4,3 bilhões nas projeções, e a Ásia 4,7 bilhões. Sim. Isso faz 9 bilhões num mundo que vai ter pouco mais de 11. Então, o espaço de E a chance de ter uns 2 bilhões de indianos ali, pelo menos, já ocupados. Na Ásia. Então, a África... indianos na África. Né? Pois é. Então, esse espaço de produção agrícola, ele é todo criado para o Brasil. Me permita um contraponto, embaixadora? Diga. Eu entendi muito bem o que a senhora disse sobre a questão... Entendeu ou não entendeu? Entendi muito bem sobre a questão de se rechaçar uma ideia de neocolonização. Mas no contexto da afirmação da independência dos estados africanos, dos países na África, ainda nós temos brutal instabilidade em muitos países. Brutal instabilidade institucional em muitos... Fragilidade institucional em muitos países. Eu acompanhei alguns litígios envolvendo recursos naturais, minerários, africanos. Acompanhei como advogado. Pude constatar que os chineses têm uma natural facilidade de estabelecer relações comerciais com a África, porque quando nós falamos de chineses, nós não estamos falando de agentes privados chineses, nós estamos falando do Estado chinês, assumindo os riscos de fazer negócio num ambiente de negócios instável. O Brasil fez uma série de negócios com a África com respaldo, por exemplo, de bancos de fomento, BNDES e do Estado brasileiro, Banco do Brasil. Isso foi intensamente, vem sendo intensamente criticado por setores da sociedade brasileira. A pergunta que eu faço, no contexto desse diálogo entre vocês, ouvindo esse diálogo entre vocês, é possível fazer negócios com a África nesse contexto de
ainda grande instabilidade de afirmação de independência dos estados, de afirmação de instituições políticas dos vários estados africanos, sem uma forte presença dos estados, desses investidores, e, portanto, sem assumir brutais riscos que só os estados são capazes de assumir. É esse o ponto. Um agente privado, uma empresa privada, sozinha, sem o apoio do seu país, não é? Numa aventura num país africano pode se dar muito mal. Eu acompanhei negócios, por exemplo, na Guiné, tem mudança de governo na Guiné, uma atrás da outra, nos últimos anos, por exemplo. Né? Em outros países acontece o mesmo. Congo, a Nigéria já teve mais estabilidade, hoje está menos. E assim vai. Eu tive em alguns países africanos bastante estáveis, Tanzânia, Quênia, você vê bastante exército, bastante gente armada na rua. Quer dizer, ainda há uma tensão na África e um clamor por estabilidade política. Isso, obviamente, para o ambiente de negócios é ruim. Ou não? E você está dizendo que os chineses conseguem porque eles... Respaldo do Estado chinês. Respaldo do Estado. Respaldo bolso fundo do Estado chinês. O esclareceu. É isso mesmo. E, portanto, teria que ter o Estado brasileiro. Claro. Mas aí o liberal aqui, aqueles... Não vai dar dinheiro lá para a África. Como deveria ser, aqueles liberaloides, vem. É isso mesmo. Vai dar dinheiro para os africanos, eu estou precisando de dinheiro aqui. E não está entendendo que, de fato, você precisa ter musculatura para fazer negócio. No mercado, inclusive. Isso. Eu não preciso responder, vocês já estão... Nós estamos batendo papo aqui. Nós estamos batendo papo. Essa é a linha, né? Primeiro, as Ô, condições... Irene, eu quero te dizer o seguinte, eu por mim até faria mais, mas aí eu começo a encher meu saco, você sabe como é que é. Eu sei, presidente, eu sei como é que é. Desculpa ter que falar. Há um ambiente difícil. E eu não vou para a área política militar, porque a área política militar, ela ecoa muito, mas ela não é majoritária. As situações de instabilidade política no continente africano são em número muito menor do que a gente tem a propaganda. Então, vamos para uma outra área de instabilidade que é muito relevante para nós. Na área agrícola, os africanos, na grande maioria dos países, eu não vou dizer todos, que eu corro o risco de errar, mas a grande maioria dos países, eles não têm posse de terra, a propriedade da terra tal como nós temos. Então, o empresário brasileiro chega lá e fala assim, mas se eu não posso comprar terra, como é que eu vou fazer investimento? Aí você fala assim, mas como é que os outros todos estão fazendo? Né? Porque você tem, o mundo inteiro está vivendo naquele regime jurídico e está fazendo. Só que a gente não consegue pensar fora da nossa caixinha. Isso parte de um processo, isso requer um processo de informação do nosso empresário, das nossas classes econômicas, das nossas elites, sobre como é que dá para se fazer alguma coisa no continente africano. Nós não queremos que eles... eles têm que... Por exemplo, o Banco Mundial fez um grande esforço para tentar titularizar terras. O Senegal foi o país onde talvez isso se espalhou mais, mas titularizaram uma quantidade mínima, porque eles querem comprar terra. Os americanos queriam muito essa ideia de comprar terra. A gente pode pensar um sistema diferente. Mas, sem dúvida, é muito importante que o empresário, que o agente acadêmico, o agente cultural, ele vá com a mão do Estado, porque o espaço é muito novo para nós. A gente tem que fazer a aposta política, a reflexão estratégica. Eu sou uma pessoa que pensa que o Estado tem um papel no planejamento. Se ele tem um papel no planejamento, ele tem que pensar política externa planejando o futuro. E o continente africano não sou eu que digo, é a literatura que diz, é o continente de referência da expansão do sistema internacional no século XXI. Então, se o mundo está dizendo isso, como é que nós vamos ficar aqui esperando que seja o setor privado a achar oportunidade? Não, eu tenho que pegar na mão do setor privado e falar assim, vamos. Então, eu vou com o BNDES, eu vou com as universidades, eu vou com campanhas, eu vou com uma ação muito efetiva. Só que aí a gente tem que a gente começa a entrar num ponto que são onde estão os agentes contra.
Quando o Brasil faz uma política de aproximação à África, e isso já começa com o governo Lula em 2003, Lula 1, nós temos todos os críticos no Brasil que não querem ver o Brasil fugindo da sua aliança euroatlântica. A aliança euroatlântica é aquela que faz toda essa nossa mídia que fica defendendo posições de política externa que são absolutamente estranhas ao que nós pensamos ser o interesse do Brasil, elas querem defender esse eixo da participação brasileira. Só que o mundo vai sair daqui, o mundo já está caminhando para lá. Então, estrategicamente, eu tenho que dizer para o pessoal, parem de mexer a paciência, estudem um pouco, entendam a situação internacional e deixem de fazer um discurso que ou tem patrão ou tem uma razão ideológica burra. Porque se a gente estava dizendo, né, nós vamos ter, em 2100, 9 bilhões de seres humanos vivendo no eixo africano-asiático. Se o Brasil não sair da sua camisa de força do eixo euroatlântico, nós estamos falidos. Nós não teremos século 22. E isso é muito triste. Se a gente pensar que em 2100, uma criança que nasça hoje, ela vai ter 75, 76 anos, eu tenho a responsabilidade de produzir um país para essa criança. E esse país tem que passar pela África, tem que passar por uma nova composição do sistema internacional, onde as alianças não são o bipolarismo que hoje os nossos, enfim, anciões, ou sei lá, que pensam que como é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai ficar trabalhando com Estados Unidos e Rússia para sempre, pensando que esse é só o conflito que vale. A gente tem que sair do espaço do conflito e a gente tem que pensar no novo mundo, na nova multipolaridade. Um elemento a considerar quando a gente olha a África é a capacidade de união do continente. Na União Africana, eles fazem um trabalho excepcional de diálogo, porque se eles não conseguissem, com todos os percalços, com 54 países, imagine o que seria aquilo. E eles ainda conseguem se reunir. Eles ainda conseguem, por exemplo, ter um programa absolutamente eficaz quando foi a questão da Covid. Porque eles têm um centro de prevenção de doenças, que como eles estão sempre teve o ebola, eles estão sempre muito expostos a esse tipo de acidente, né, de ameaça, eles têm um centro de prevenção de doenças absolutamente eficaz. Mas aqueles números tão baixos era subnotificação, certamente. Não. Os números tão baixos, o fato... Eu posso te dar alguns detalhes aqui? Olha eu aqui duvidando, entrevistado, eu sou assim mesmo. Não, tudo bem. Tem alguns fatos que explicam por que a notificação na África tinha números tão baixos. É menos subnotificação e é, sobretudo, a composição da qualidade da população. Uma população muito jovem, extremamente jovem. Você sabe qual é a média etária da população africana, do 1,3 bilhões que moram hoje na África? Chuta. 18 anos e 4 meses. A média? A média da população etária. Média? A média etária da população. Média 18,4. Caramba. Como é que esse povo vai morrer de Covid, cara? Não morre, porque é jovem. É tão baixo assim? Tão baixo assim. Por que eles vão chegar de hoje 1,3 a 4 bilhões, ou 1,4 a 4 bilhões? Porque eles estão começando a bolha demográfica. Estão começando a bolha demográfica. Então, uma média etária tão baixa produz baixa incidência de Covid. Populações pouco urbanas, populações rurais, onde os agregados de pessoas não aconteciam. E, imediatamente, quando se percebeu que havia uma importação do vírus, eles fecharam as fronteiras, numa ação conjugada de todo o continente. Então, você veja que é menos subnotificação e é mais uma condição do próprio continente. E muito ainda vai ser estudado, eu não vi estudos, mas isso se discutia muito na época, como é que os africanos conseguiam isso. Mas uma ação conjugada de fechamento de fronteiras que foi absolutamente eficaz. Na carinha E isso deles. eles conseguiram
imediatamente. Foi absolutamente fantástico. E evitaram, não conseguiram vacinas, até hoje estão sem ser vacinados, né? O sistema internacional não conseguiu oferecer condições para que a população africana fosse vacinada. Eu acho que os africanos eles são profundamente conhecedores do seu continente, eles conversam muito entre si, muito mais do que nós, por exemplo, na América do Sul, e somos muito menos. Então, há um fenômeno, é engraçado, parece que eu estou sempre escapando da sua pergunta, né? Mas porque o nosso jeito de pensar... Se eu achasse que a questão era simples, a gente nem estava falando aqui. É que o nosso jeito de pensar parte de quadros conceituais que são diferentes dos deles. Veja que os africanos, num processo muito recente, que são 50 anos atrás, quando eles fizeram as independências, 60 anos, eles participaram todos juntos do processo. Eles estavam na Europa estudando. Depois eles estavam trabalhando com os russos durante a Guerra Fria. Depois eles estavam com os alemães orientais, eles estavam com os cubanos, eles estavam com os norte-americanos. As lideranças africanas se forjaram juntas. E você não está falando de lideranças com 20 anos ou com 30 anos, você está falando de gente com um pouco mais de idade. E elas se forjaram no mesmo ambiente. Elas estudaram nos mesmos lugares. Você veja, as colônias, ex-colônias francesas, as lideranças iam estudar na França. Hoje ainda, os africanos vão estudar nos Estados Unidos e na Europa. Sim, sim. Eles convergem para aquele espaço, né? Eles voltam para os seus países. E aí a gente tem um fenômeno muito recente, que é a África do Sul. Não é muito tempo atrás que a África do Sul se torna um regime de maioria negra. E havia uma associação em prol do fim da ocupação da Namíbia e pelo fim do regime do apartheid. Então, essa liderança, se você pensar ali na África Austral, no cone da África, você tinha toda uma que chamava linha de frente, sim, uma série de países que atuavam conjuntamente no sentido de promover a questão sul-africana. Mas, ao mesmo tempo, a Argélia era a sede de todo o movimento de esquerda e libertário. Então, você veja que os africanos eles conversam entre si. Se você chegar e falar com o presidente da África do Sul, ele vai te dar o quadro do continente. Se você falar com o presidente de Angola, ele vai te dar o quadro do continente. Se você falar com o presidente de Quênia, ele vai te dar o quadro do continente. Por quê? Porque a inserção externa deles, os desafios internos são muito semelhantes e eles tentam conjugar esforços. Esse esforço de ocidentalização, pelo menos intelectual, ou de colher influxos ocidentais por parte da elite intelectual africana, elite política africana, ao mesmo tempo contrasta com peculiaridades étnicas, peculiaridades de grupos que, de certa forma, contribuem para um certo distanciamento, porque o Ocidente tem, sobretudo as potências hegemônicas, tem uma visão universalista da ética, da política e por diante. Então, apenas para dar um exemplo, né, o comportamento do presidente Zuma em relação às suas várias esposas, ou a maneira de se vestir, os costumes e as tradições de cada etnia, de cada tribo, e como isso reflete nessa unitas multiplex, nessa multiplicidade que caracteriza o continente africano e que, de certa forma, o distancia do resto do mundo. São as características intrínsecas da África e que são múltiplas, né? Como é que isso ainda representa um elemento de distanciamento da África em relação ao Ocidente, sobretudo? Né? Eu acho que é exatamente o contrário. Uhum. Se a gente chegar hoje no mercado porque a imprensa cultural, faz caricatura disso. Cria caricaturas. A imprensa brasileira é uma coisa... Não só a imprensa brasileira. Só a imprensa brasileira. Essa imprensa brasileira não é de nada. É porque o nosso distanciamento é tão grande. Quando a gente chega na Europa e quando a gente chega nos Estados Unidos, há uma diversidade de informação sobre o continente africano. E o que a gente vê refletido aqui é muito aquele que reforça o nosso mito, é o que reforça a nossa ideia. Por exemplo, as condutas tradicionais em relação às técnicas de contenção da AIDS na África.
Eu li inúmeras... Foi um caso... Eu li inúmeras matérias que diziam que determinadas práticas, determinadas isso foi uma infelicidade absoluta. determinadas crenças levavam à propagação da África, da AIDS na África, o país que foi flagelado pelo vírus da AIDS. E isso não é algo isolado na imprensa brasileira. Mas, veja, esse Inclusive, foi um elemento... do Mandela. Ali, né? É isso, é dele. Isso tem a ver com um líder da África do Sul, que, enfim... Mas eu acho que a gente acaba de pegar o... É verdade, existe as situações, mas eu acho que está distante de ser o que a gente tem que olhar como todo. E o que eu olho Mas tem como aqui todo... eu também, que era contra a vacina, pô. Eu fui contra a vacina. Eu falei, nisso aqui. virar jacaré. Não, eu falo, pode deixar, não tem problema. Eu pensei nisso. Mas, veja, hoje nós vemos no sistema, na área de cultura, sobretudo, um amplo consumo da cultura africana. Amplo consumo. O que a gente vê aqui de afrofuturismo, esse discurso, se a gente for olhar no sistema, enfim, desde música, os nomes africanos... A boina do Reinaldo Azevedo. Olha só, né? Os nomes africanos estão dominantes no sistema. Se você for olhar... É porque eu não sigo essas coisas, não é a minha praia. Mas os nomes são fortes. Quando a gente olha a indústria cultural, o cinema na Nigéria é mais importante como economia do que o cinema em Nova York. O do cinema de Hollywood, desculpe. Nós temos 3 grandes indústrias cinematográficas no mundo. A primeira é Bollywood, na Índia. O segundo é Nollywood, na Nigéria. E o terceiro, em ordem, é Hollywood. Então, você veja que... Essa hierarquia por... Faturamento? Importância da economia. Importância da economia. Do cinema. É impressionante. A África tem uma parte audiovisual muito forte, cinema. Então, a cultura africana... E a gente olha aqui eu quero fazer uma referência, porque me ocorre a oportunidade de fazer um agradecimento e exaltar o trabalho do SESC em São Paulo, do nosso querido Danilo, que nos deixou com a sua equipe. O SESC tem trazido muita coisa de cultura africana e a gente vê a riqueza do continente. E há um público no Brasil procurando isso. Há um público pronto a assistir. Então, eu acho que há o anedótico, há vários, não há um anedótico, há vários. Mas eu acho que a gente não deve se pautar por isso, quando a gente olha estrategicamente como é que a gente vai procurar. Houve uma exposição aqui em São Paulo que foi sobre África contemporânea, uma exposição que a gente teve aqui. A sala que era mais cheia era uma de rap. Por quê? Porque a comunidade brasileira de jovens, e não só negros, mas um público brasileiro jovem, ficou absolutamente siderado pelo que ele estava vendo ali de música africana. Então, a gente tem que procurar essas sinergias de grupos que querem conversar. Então, a gente não tem que ficar pensando, né? Eu digo sempre para os meus amigos que estudam África, eu falei, adoro falar das rainhas africanas, dos reis africanos, mas eu quero pensar como é que a gente constrói uma relação hoje. Quais são as referências do continente africano que fazem sentido para os brasileiros? Porque o que dos brasileiros faz sentido para a África, sobretudo de língua portuguesa, a gente já sabe. É muito bonito ouvir isso, ouvir a história de angolanos, sobretudo, que montaram a própria identidade política deles de construção da independência nos autores brasileiros, na luta brasileira. Não é à toa que Chico Buarque foi lá, que fez música, Raul Cortez foi em Angola. Então, eles têm uma referência nossa, sobretudo de língua portuguesa, né? Que é o que quando a gente fala de cultura, a gente fala de língua. Chico, minha camarada do MPLA, né? Maravilhoso! Morena de Angola, que... Não, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conversar com um angolano dessa época, né, uma pessoa que hoje tem a minha idade, né, 60 anos, ele vai contar coisas que você fica emocionada ou emocionado de ver o papel que a gente tem. E como eles olham para a gente e falam, vamos ficar um pouquinho mais perto, né? Olhem para a gente com carinho, a gente tem tanto respeito por vocês. A gente é muito mais do que... A gente tem alma. A gente compartilha com vocês coisas. Então, é emocionante. Enfim, eu fico até... concentro esse debate em torno do continente, mas são 30 anos trabalhando com a área.
Eu acho que foi um privilégio que o Itamaraty me permitiu desenvolver esse estudo, porque dizem que outro dia eu te ouvia no jornal e você dizendo que o jornalista é um generalista. Isso. E eu falei assim, pô, diplomata é um generalista. Mas eu tive o privilégio... Ela ouve mesmo o programa, é da coisa. Mas eu tive o privilégio de ser aquele grupo que escolheu não ser generalista. E fui trabalhar com uma área que me deu muita projeção. Eu tive muito sucesso na minha carreira, né? Cheguei muito rápido à embaixadora, o último nível da carreira, porque escolhi um campo fértil. E eu olho que, com os meus 62 anos, a África ainda é um continente onde eu ainda tenho espaço de vir aqui falar com vocês e onde a gente vai ter um público que quer ouvir. Então, eu sou muito grata ao Itamaraty por ter me dado esse desenvolvimento intelectual que eu acho que toca tão poucos dos brasileiros. Quando a gente fala de diplomacia, obviamente que essa é uma ideia falsa, né? Mas é de ausência, não de ausência de política, mas de ausência de partidarismo. Né? Quando nós falamos de chancelaria, nós estamos falando da representação de uma nação. Né? E, portanto, de uma coisa quase que anódina, sob o ponto de vista das tensões políticas internas. Né? É o país vis-à-vis outros países. É o Brasil na sua interação com outras nações. Mas, desde o governo Bolsonaro, pelo menos dentro do meu parco conhecimento da história da nossa chancelaria, desde o governo Bolsonaro, a gente nota um olhar partidário para dentro. Né? Nós tivemos um chanceler, o Ernesto Araújo, sobre o qual a senhora fez referência, que tinha um papel na política interna, era um papel na concepção de uma espécie de doutrina política, não vou chamar de doutrina política, porque doutrina tem... Tem algum tipo de sistematização. O Valfredo é um homem delicado, advogado, aí precisa o generalista, jornalista, tem uma espécie de idiotia, de estupidez... né, própria, que lembra que era para se ajoelhar no altar do Deus do Trump. Ele escreveu isso. Enfim, nós tivemos um chanceler que, de certa forma, contraria toda a ideia que eu tinha de diplomacia. Mas eu posso estar errado. Nós voltamos para a minha ideia de diplomacia ou isso se quebrou para sempre e nós vamos ter diplomatas que vão, a partir de agora, os chanceleres, a partir de agora, ministros de Relações Exteriores, que a partir de agora vão fazer política interna também. E isso é certo. Vou tentar ser muito breve e fazer um histórico aqui de 2003, quando o Celso Amorim toma posse. Ele faz um discurso, eu por acaso estava perto da imprensa, e ele faz um discurso dizendo que a política externa tinha que refletir a mudança política que tinha havido no Brasil. As elites políticas que sempre ocuparam o Itamaraty, a nossa política externa foi basicamente, em 200 anos, a mesma, né? Quer dizer, a mesma teve várias alterações, mas você tinha uma elite no Brasil. Em 2003, pela primeira vez, você muda essa elite. Como é que é a política externa? Então, o que o Celso Amorim estava dizendo é nossa política externa vai refletir uma mudança de mandatário, né? O que é natural. Mudou por dentro, vai mudar de dentro para fora. Perfeitamente. Mas normal. O que eu estou dando aqui, eu estou criando uma segurança para mim, para quem vai ouvir, vai dizer, ela vai dizer que foi Bolsonaro, e esses críticos vão dizer, não, já tinha começado no Celso Amorim. Então, eu estou dizendo que há percepção clara de que, a partir de 2003, a gente precisa fazer ajustes na política externa que reflitam mudanças de ótica dentro do Brasil, mas dentro de um processo democrático perfeitamente reconhecido e de uma evolução social e política que faz parte da história do Brasil. Não é à toa que a gente diz que o Itamaraty tem ele renova-se, ele sabe se renovar na tradição. Então, o período Lula vem renovar isso, vem trazer novos quadros, novas perspectivas. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, a partir de uma legitimidade democrática que recomenda. Você vai falar assim, mas Bolsonaro também tinha uma legitimidade democrática. Só que o diplomata, ele é um funcionário de carreira. Uhum. Ele entende o que ele está fazendo ali. Ele sabe que o nosso diálogo é
dentro da sociedade brasileira para buscar no exterior as melhores oportunidades para as necessidades brasileiras, internas. Então, você combina oportunidades externas com necessidades internas. Isso é chavão de diplomacia. Quando o Bolsonaro chega, o que a gente faz? A gente converte, no pior sentido, um processo que vem do final dos anos 90, que é o diálogo da chancelaria com a sociedade civil, com os setores dentro do Brasil. Nos anos 90, que são os anos das grandes conferências, que a gente tem a conferência da mulher, da racial, enfim, a partir dos anos 90, que são essas grandes conferências, a diplomacia ela tem que conversar com o público interno. Você não pode fazer uma política externa desassociada do que são as demandas dos vários setores internos, porque você não tem mais uma elite que manda e pauta. Então, você veja, nos anos 90, a diplomacia já começa a conversar internamente e a diplomacia não se faz em palanque, com holofote, então, mas ela vinha fazendo esse diálogo. A nossa presença na Conferência de Durban em 2002 foi um imenso manifesto do espaço da sociedade civil na construção da política externa. E isso é política. Isso é política. Política partidária é política. E é uma política que converge com o sistema interno. Então, a democratização nos ajuda nisso. Começa no final dos anos 90, enfim, nos anos 90, se potencializa com o presidente Lula 1 e 2. E depois, quando nós temos Bolsonaro, ela se perverte. Ela se perverte porque a política externa, ela colhe toda essa influência que vem de fora, com essa força da extrema-direita, e ela passa a ser a transmissora disso aqui dentro, que é o que o Ernesto faz. O Ernesto foi uma grande traição à instituição que o criou. Porque eu admitiria uma política externa conduzida como foi construída a do presidente Bolsonaro, não por um colega de carreira. Se você tivesse posto um político lá. Eu acho que todos nós, diplomatas, nós temos uma responsabilidade com a nossa instituição. E os nossos colegas que serviram com o Bolsonaro traíram essa instituição. A demonstração, e aí eu contrasto talvez com algo que você disse, não sei, você julga. Quando você fala das mudanças de eixo, mas eu lembro de Azeredo da Silveira, eu lembro de Saraiva Guerreiro, durante a ditadura, construindo o espaço da política externa brasileira independente dos Estados Unidos, e já que a África é o seu assunto, né, de gosto, de coração e de inteligência principal na sua tarefa, reconhecendo a independência dos países, Angola primeiro e Moçambique depois um pouco diferente, mas de qualquer modo, nós tínhamos uma ditadura militar aqui, de direita, eram movimentos marxistas e, no entanto, a política externa brasileira foi lá e disse, reconheço. No caso de Angola, acho que nós somos os primeiros países a reconhecer. Né? Então, você já tinha isso. Havia uma tradição no Itamaraty de independência que não devia subserviência nem mesmo à ditadura. Porque por mais que o Azeredo da Silveira fosse um homem simpático ali ao regime e tal, mas se reconhecia o espaço da independência da diplomacia brasileira. E que esse senhor veio, inclusive de uma família, pelo menos o sogro é diplomata, né? De uma forma vil, escandalosamente vil e ignorante. Né? É preciso que fique claro. Porque, assim, tem essa coisa que você falou do Lula, mas antes já a gente tinha uma tradição de independência. Eu acho que a Azeredo da Silveira foi um grande chanceler. A independência, a gente tinha muito o entendimento do que era o interesse nacional. A fala do interesse nacional. Acontece que hoje em dia, quando a gente pensa no interesse nacional,
a gente fala interesse nacional dividido, compartimentalizado, interesse de quem, né? Enfim, a gente está falando do povo que não tem, hoje estava nós, enfim, a gente tem visto aí indicadores sociais que mostram a população pobre. A política externa está cuidando dos pobres? A política externa está entregando resultados para os pobres? Ou a gente continua pensando numa análise desenvolvimentista que primeiro tem que crescer o bolo e a gente só quer fazer uma política externa para desenvolver a economia brasileira sem pensar como é que essa economia está sendo distribuída? A política externa ela é instrumento para a consecução de objetivos nacionais que são distribuição de renda, que são atendimentos. A gente diz que a política externa está muito vinculada ao artigo 4º da Constituição, que é o que diz temos que ter relações com os países ocidentais, respeito, enfim, integração latino-americana, direitos humanos. Agora, o artigo 3º diz para que servem as políticas públicas. Para criar um país desenvolvido, enfim, o artigo 3º também pauta a política externa. Quando nós dizemos, e eu faço parte desse grupo, que diz que a política externa é uma política pública, é porque a gente não tem compromisso, e aí eu volto à sua pergunta, à nossa conversa, quando a gente vê a política externa como uma ferramenta das políticas públicas, eu tenho que responder às necessidades internas. Então, eu tenho que conversar internamente. Eu tenho que necessariamente olhar para fora, porque é onde eu vou agir. O meu palco é no sistema internacional, mas o meu diálogo é interno. E aí a gente tem um desafio hoje gigantesco para a nossa política externa. Foi onde eu comecei a fazer a minha oposição ao governo Bolsonaro. Historicamente, vocês, sobretudo o Reinaldo, que acompanhou a política mais de perto como jornalista, historicamente se tentou tirar do Itamaraty um grande número de competências. Então, o governo Collor colocou adido cultural, colocou adido disso, daquilo. Durante o período da negociação da dívida externa, queriam levar a negociação da dívida externa, né, para o Ministério da Fazenda. O tema internacional sempre ficou no Itamaraty. A gente conseguiu expelir os que eram não da carreira, porque a Constituição diz que cabe ao diplomata executar a política externa. O presidente planeja, define e nós executamos. Então, você vai dizer, você está sendo corporativista? Vamos depois discutir isso. O Itamaraty tem a responsabilidade de pensar a política externa e de executar. Quando o Bolsonaro chega, o que o Ernesto faz? Ele cede a uma pressão de décadas e, pela primeira vez, aparece escrito: a política externa será executada pelo Itamaraty e todos os demais órgãos da esplanada dos ministérios. O que a gente passou a ter? A gente multiplicou os agentes de política externa e nós perdemos coordenação de política externa. Foi isso que eu denunciei, porque você tinha um Ernesto que falava mal da China. E aí você via a Tereza Cristina saindo correndo atrás para ir buscar para os chineses. Aliás, era patético, lembra disso? Ele atacando a China, a Tereza Cristina indo lá dizer, não é verdade, não é bem assim. Você querendo negociar o acordo com a União Europeia e o Ricardo Salles fazendo o que fazia na área ambiental. E o embaixador chinês batendo boca com o que nunca 02, 03, sei lá. Isso, é um dos filhos, pro Twitter. Então você vê que a política externa virou a política externa brasileira tem tradição por uma razão. Ela tem previsibilidade no sistema internacional. Nós construímos a nossa posição historicamente. Temos bons balizadores que vêm desde uma política externa independente. Então, para o mundo, não... Não, e só um parênteses, não perca o fio. Eu citei o Azevedo Silveira, o Saraiva Guerreiro, justamente porque se tratava de uma ditadura militar troglodita que torturava pessoas, que matava pessoas, e, no entanto, quando se tratava da política externa, e com isso não estou perdoando as tragédias internas, mas assim, ela é independente. Eu vou lá, são marxistas, são comunistas, são não sei o quê. Para os interesses estratégicos do Brasil, no entanto, reconhecer a independência de Angola é importante. Fazer um acordo nuclear com a Alemanha. Acordo nuclear com a Alemanha. Tá? Então, o que a gente vê no período Bolsonaro é uma cacofonia da política externa no plano internacional. Foi isso que tirou o crédito. O sistema internacional estava esperando uma diplomacia na velha guarda. Então, quando a gente vai pensar no diálogo interno, o diálogo interno ele é essencial e ele é necessário. O presidente Lula, agora,
ele fez uma... Enfim, eu digo ele porque ele capitaneia esse processo. Sim, sou eu mesmo, eu faço essa coisa. O que se faz? Se tenta dar ao Itamaraty o papel de coordenação desses vários agentes. Mas é uma coisa complicada. E aí eu sou corporativista, porque eu acho que nós somos treinados para isso. Quando a gente tem um governo democrático, é natural que o pessoal que vai trabalhar no Ministério do Ambiente tem para si a causa do ambiente. Quem está no Ministério da Agricultura tem, enfim, cada ministério tem a sua causa, a gente sabe. É a política que traz aqueles. Os diplomatas são funcionários de carreira. A gente tem que medir isso tudo, a gente tem que fazer esse senso comum, a gente tem que fazer o denominador dessa história e falar assim, porque quem o diplomata representa? Eu não represento ninguém, eu represento o Brasil. Tenho muito orgulho disso. É isso. Então, quando você diz que nós representamos o Brasil, é isso. O diplomata de carreira, ele quer fazer esse bom entendimento do sistema interno. Nós vamos conversar com as forças políticas, com as necessidades do Brasil e vamos tentar capitanear o esforço de levar uma imagem do Brasil e buscar os trabalhos lá. Isso, hoje em dia, está bastante comprometido, ou de alguma forma comprometida, porque a agenda internacional é muito grande. Os ministérios ganharam muito poder na área internacional e o Itamaraty foi sucateado. Nós estamos falando em 20 anos de sucateamento da política externa brasileira. E aí é uma coisa muito interessante... 20 anos? 20 anos. Houve esforços de colocar... Mas então eu ajudei a sucatear também? Não. Veja só, não foi? Houve esforços no sentido de trazer mais diplomatas para. Mas nós vivemos um regime neoliberal que retira meios do Estado. Então, o sucateamento passa por uma necessidade de dar ao Itamaraty as condições que ele não tem hoje. Veja, qual é o espaço do Brasil no mundo? Muito pequeno, do ponto de vista da diplomacia. Se você for, a gente está falando de África. Se você for olhar nossas embaixadas na África, não tem ninguém trabalhando lá. Nós não temos quadros para trabalhar. O Brasil é... Esse não tem ninguém, quer dizer, tem uma pessoinha ou outra... Tem uma pessoa outra, chefiando, como é que você... Mas é assim, não tem estrutura. Não tem estrutura, não tem estrutura. Então, como é que você faz política externa? Como é que faz interlocução? Eu era embaixadora em Acre, eu tinha que fazer o inventário, contar talher. Eu não estudei para fazer isso. Só que eu tinha que fazer e eu fiz. Mas isso... Contar o talher da embaixada? Contar os talheres do inventário. Veja, a gente precisa de um Itamaraty capaz de conduzir uma política externa do tamanho do Brasil. Então, a gente não consegue. Quando o ministro Celso Amorim, à época, propôs de colocar 400 diplomatas, foi um horror. Nossa, a crítica. Imagine que a gente vai ter 400 brasileiros com competência para entrar nessa instituição maravilhosa que é o Itamaraty. Não, porque o Brasil, com, enfim, 200 milhões de habitantes, não consegue produzir 400 bons diplomatas por ano. A gente tem uma agenda internacional que é gigantesca. E a gente não pode deixar que essa política externa seja manuseada por órgãos, por grupos políticos que chegam e se assenhoram dessa questão tão essencial para o futuro do Brasil. Então, o que eu digo, não é que o Lula tentou, mas é que o Estado mínimo vai buscar a diplomacia, porque a diplomacia é o elemento de autonomia externa. Então, nada mais eficaz do que tornar o Ministério das Relações Exteriores um nada, ou uma coisa muito pequena. Faz sentido para você? Para mim faz todo sentido, porque eu vivo isso. Nós vemos um espaço onde... Deixa eu fazer tem um plano do Paulo Nogueira Batista que eu gosto muito. Ele faz 5 círculos. Ele põe os 3 elementos de poder clássico. Ele põe os 15 países, ou 10, acho que são 15, mais ricos, PIB, 15 maiores territórios e 15 maiores populações. Isso faz uma intersecção de 5. Quais são esses 5? Rússia, China, Estados Unidos, Índia e Brasil. Veja só, a gente está falando do mundo, 200 países, né, para pôr aí um número grande. O Brasil está nesse componente de poder. É claro, hoje o poder tem tecnologia, mas estou pegando dos clássicos. O que difere o Brasil de todos esses outros 4?
O Brasil é o único que não tem arma nuclear. O Brasil fez uma opção de não usar armamento atômico, abriu. E não foi o governo Lula que fez isso. Quer dizer, quando o presidente Lula fala numa agenda de paz, ele está só refletindo um DNA da nossa política externa, porque a gente não tem capacidade de ocupar o espaço internacional com armas, porque a gente abriu mão da capacidade, a capacidade nuclear. Então, a nossa única solução de participar do sistema internacional é se ele estiver em paz. Bom, dito isso... Isso é muito importante. Muito interessante. Isso é muito importante. Está no nosso DNA. Quero que você repita isso. A nossa única possibilidade de realmente interferir na política externa é pelo caminho da paz. Porque dos países dessa intersecção, nós somos os únicos que não têm armas nucleares. E, portanto, pelo caminho da guerra, nós somos nada. Ou é pelo caminho da paz, ou não é. Quem é que trabalha o ambiente da paz? Quem trabalha... Nossa, isso é muito importante, Irene. Isso é muito importante. O sistema internacional ele é feito de paz, ele é feito de conflito e de cooperação. Isso. Se nós não estamos no espaço do conflito, porque e não foi uma opção do presidente Lula, ela foi uma opção da sociedade brasileira no período da redemocratização, nos anos 80, com o presidente Sarney, certo? Se a gente faz isso, hoje a gente está respeitando a nossa tradição diplomática. Essa é uma tradição diplomática. A paz é estratégica para o Brasil. A paz é estratégica para o Brasil. O presidente Lula disse isso. Ele foi à reunião africana e ele disse: a solução dos conflitos, a solução militar não é... A opção militar não é solução para nós, como não é para os africanos. Então, a gente tem uma inserção parecida. Mas voltando para o Itamaraty, deixa eu ser corporativista. Aproveitar esse espaço que vocês estão me dando, né? Se a gente tem muita gente trabalhando múltiplas agendas, sem o treinamento da percepção do sistema internacional, a gente está fragilizando a diplomacia. Então, o Itamaraty tem que crescer muito. Ele tem que se renovar nas suas fórmulas. Nós somos um ministério muito antigo. Nós fazemos uma carreira piramidal, onde todo mundo quer chegar embaixador. Não, eu não quero chegar. Quer dizer, eu cheguei, tive privilégio e tal, mas quem quer entrar, e são milhares de brasileiros que querem entrar no Itamaraty, eles querem apenas ter o privilégio de servir o Brasil. Não querem ser embaixador. Eles querem servir o Brasil. Eles querem participar de um sistema internacional que clama pela presença brasileira. Eu estou aqui fazendo discurso, mas é porque me emociona. Não, mas está fabuloso. Me emociona. Tá espetacular. Espetacular. Porque eu sou uma funcionária de carreira. Então, quando você fala assim, há uma política por trás disso, houve uma perversão do Itamaraty. E eu falo com cara de quem sofre, e não foi por outra razão que eu fui contra, que eu abri mão de posto, porque eu não sou esse Itamaraty. E eu te digo, nós somos muitos que defendemos a nossa instituição e que a gente quer ter um espaço internacional. Eu tenho um papel aí da área de mulheres, né? E uma das minhas coisas um dos meus momentos mais fascinantes hoje em dia é quando eu vejo a juventude que olha para mim como referência. Eu não tenho filhos, eu fiz uma opção de vida de não ter filhos. E quando eu vejo a galerinha olhar para mim, é porque elas se apaixonam por essa ideia de que elas vão servir o Brasil. O Itamaraty não é emprego, o Itamaraty é uma vocação. E servir o Brasil é um privilégio, eu me emociono. Falar na Ouro, falar em qualquer lugar escrito Brasil, é para poucos. Eu tive esse privilégio. Eu preciso fazer essa pergunta porque você chamou atenção, você disse que não teve filhos. Era incompatível com a sua carreira? Não era incompatível? Você fez essa escolha? Você não sentia? Porque também tem essa coisa assim, a mulher tem a vocação natural de ser mãe. Não tem nada. Tem mulher que quer ser mãe, tem mulher que não quer. Não é nenhum problema. Assim como tem homem que quer ser pai, tem homem que não quer ser pai. Até assim, não, tem um útero aqui, ele está gritando para ter bebê. Não grita. Então, é bom que você saiba disso. Você escolheu a carreira, não ocorreu, não era a sua vocação. Não, é importante você consciente. Falar disso, porque depois eu quero saber também dessa coisa das mulheres no Itamaraty. Foi muito consciente. Eu tive um momento na minha trajetória profissional que foi passar por Angola. Você não se vê como uma Madonna amamentando, assim, não. Pois é, nem todo mundo se vê assim. Eu trabalhei em Angola num momento crítico da minha vida e, eventualmente, da opção
da maternidade. Trabalhar num Você país falou em foi guerra... 94, 96. A 97. 97. Trabalhar em Angola durante a guerra mudou todo o meu centro de vida. Eu passei a ser outra pessoa. Uma coisa era a Irene antes de Angola. Eu entrei, por exemplo, você fala muito que você é religioso. Eu entrei em Angola, católica praticante, saí de Angola absolutamente agnóstica, como sou até hoje. A guerra me reconverteu, né? Me perverteu, me sensibilizou, me humanizou e tal. Em Angola, eu fiquei tão impactada com aquilo que eu falei assim, eu não quero ter filhos, porque os meus filhos... Eu vou falar uma coisa que vai parecer piegas, mas quem me conhece sabe o que é isso. Eu disse, eu não vou ter filhos porque os meus filhos serão os filhos do mundo. Eu quero ter independência de voz para poder falar o que eu quiser, quando eu quiser, sem que ninguém vá usar meus filhos e a minha necessidade de prover para os meus filhos. Eu sei que eu dou conta de uma situação perversa. Eu sei viver num ambiente... Não é piegas, não, é grandioso isso. Eu sei viver num ambiente duro. Eu brincava, enfim, não vem ao caso. Eu sei viver num ambiente duro, mas eu não vou pôr meu filho num ambiente duro. Sim. E como eu quero independência política, como eu quero independência de pensamento e de fala, eu vou fazer... Então, eu sou uma diplomata que fez sempre, respeitou a instituição, assegurou os princípios da instituição, mas paga o preço de uma independência, sobretudo sendo mulher. Sim. Porque ninguém entende como é que uma mulher independente pode agir. Uma mulher independente, ela sai da caixinha. Como é que eu vou me aliar a uma mulher que eu não sei como é que ela vai agir? Então, nós somos, e eu falo, eu e minhas colegas que estamos nesse papel. Você acha que uma mulher independente é considerada mais perigosa do que um homem independente? Não, é por ignorância, ignorância masculina. Eles não entendem que a gente pode fazer parte de qualquer aliança. Mas é melhor ficar no grupo. Tô dizendo, não, que você... eu digo, segundo o seu olhar externo, uma mulher independente parece mais perigosa a essa gente do que... Não é perigosa, eu acho que... enfim, a minha sensação, e eu penso muito sobre isso, porque é tema do meu trabalho hoje em dia, na Associação das Mulheres, é o desconhecido. Mais do que o perigo é o desconhecido. Quantas vocês são, né? Nós no somos... Itamaraty e o que é essa associação? Me fala. Nós somos... O Itamaraty, enfim, hoje nós somos cerca de 250 mulheres, 23% da carreira. Quando eu entrei no Itamaraty, nós éramos 23%. Hoje nós somos 23%, ou seja, não há espaço para esse crescimento. A nossa associação, ela surge depois dos anos difíceis de Bolsonaro, num momento que a gente entende que Lula vem trazer um espírito de oportunidades para as minorias, e nós somos uma minoria, mas nós temos 10 anos de história antes da criação da associação. Mas vocês já são mais do que o Congresso Brasileiro, vocês já são mais do que o Executivo, vocês já são mais do que as prefeitas, vocês são mais do que as governadoras. Eu não estou dizendo que é o suficiente, mas estou dizendo, vocês ainda assim... estão melhores do que o resto, né? Do que as outras categorias. Claro, porque esses 23% são o nosso talento, não é o voto de quem olha para a gente e não confia. Olha, sensacional a resposta. Quando você tem que depender do outro, pondo as fichas em você, você não consegue o espaço. Essa resposta politicamente, a gente não consegue dentro do Itamaraty espaço, porque ninguém aposta na gente. Porque ali vocês vão concorrer, vocês fazem um exame, vocês concorrem com competências. Ali não, tem que ter crença. A mulher, ela pode. Não deve poder. Quando a gente... Por isso que a gente quer, dentro do Itamaraty, um regime que hoje não existe, que impõe transparência de critérios. Hoje a gente não tem nenhum. O Itamaraty é o menos republicano dos ministérios. A gente não sabe como acontecem. Tem os critérios mínimos. Eu vou apanhar amanhã, mas eu apanhei todos os dias, não tem importância. Apanho não de você, apanho, enfim... mas o fato é que nós não temos critérios republicanos de promoção, de lotação, de escolha de chefia de posto. Onde as mulheres têm que ser escolhidas, elas caem fora. E por que não entra mais mulher? Porque elas não têm talento? Não, porque o sinal que vai para fora é de que o Itamaraty não é um espaço de mulheres. O que a gente tem feito ao longo de 10 anos da história nas nossas colegas, das minhas colegas, E aqui, eu nem sei como é que a gente está de tempos, mas, enfim, eu adoro, isso é um tema... Eu vou contar para vocês uma coisa que vocês não fazem ideia.
A primeira funcionária pública brasileira concursada foi uma diplomata, em 1918. Não sabia. Que entra no Itamaraty, uma baiana de 18 anos, foi um assunto que entrou nas manchetes de jornais nas redes sociais. Nas redes sociais da época. É aquela história, construir um banheiro para uma mulher e tal. Mas tem uma peculiaridade tão gostosa no caso dela, ela era baiana. E ela não podia se... Quando ela se apresentou para fazer o concurso, foi negado. Quem fez o recurso dela? Rui Barbosa. Ficou meio difícil negar um pedido do Rui Barbosa. Então, nós fizemos, quando foi o 100º aniversário da entrada da Maria José Rebelo de Castro, a gente fez um documentário, As Mulheres Diplomatas. É um documentário que, enfim, quem tiver a oportunidade de ver, está disponível, vou fazer aqui propaganda, chama Exteriores, Mulheres Brasileiras na Diplomacia, está disponível no Vimeo, na plataforma Vimeo. É um documentário que conta a nossa história de 100 anos. Outro fato, a primeira embaixadora de carreira no mundo é uma brasileira. As duas anteriores dela, ela apresentou credenciais para Indira Gandhi, na Índia. As duas anteriores eram políticas da Alemanha do Norte, da Alemanha Oriental. Então, nós temos dois fatos que projetam... Depois a gente tem Berta Lutz, que não era uma diplomata de carreira, mas é uma mulher. Então, você veja que a imagem... O Itamaraty tem uma história de mulheres, mas nós fomos absolutamente ocultadas dessa história. O que a nossa associação faz, que foi criada há 1 ano, é trazer luz para as mulheres que estão no Itamaraty. É justo, é legítimo, é necessário. Por quê? Porque centenas, milhares de jovens mulheres, como eu digo agora há pouco, né? Elas falam assim, eu quero servir ao Itamaraty, eu quero servir ao Brasil. Mas será que esse é um espaço para mim? E a nossa mensagem é, sim, é um espaço para você, venha. Nós vamos mudar isso, não sei quanto tempo, mas nós vamos mudar isso. Uau! Olha, Irene, nós estamos chegando ao final. Bacana demais. Que baita conversa. Dá para mais uma pergunta? Que espetacular, claro. E passo para o Valfredo encerrar. Mas quero registrar aqui, já que engatei aqui o papo, é muito bom conversar com a Irene, porque o tempo todo ela tem um olhar entusiasmado, ela tem um olhar feliz, ela tem um olhar de quem pensa genuinamente no Brasil e pensa com gosto, e pensa com prazer, e pensa com inteligência. É um baita papo. Eu estou fascinado né? nessa conversa. Também. Obrigado mesmo, de verdade. Muito bacana. Encerra. Não, a pergunta que eu faço, eu não quero fazê-la de maneira factual, mas de maneira principiológica. A senhora acha que o presidente Lula, nesse 3º mandato, tem agido de modo a reconquistar ou a conquistar espaço para a diplomacia brasileira nesse contexto de paz? As falas recentes do presidente criticando o morticínio de crianças e mulheres na Palestina e fazendo uma comparação com o Holocausto, sobre a qual eu não vou tecer, e nem peço que a senhora teça qualquer comentário, elas estão no contexto dessa política de paz que interessa o Brasil? Ou elas, nesse caso e em outros casos, se caracterizam como uma afronta à soberania de outros países? É óbvio que eu tenho uma vocação suicida, mas eu nunca responderia para você alguma coisa que fosse dizer que não, o presidente Lula. Mas a questão é que eu sou honestamente fã do presidente Lula. Ele é o grande embaixador que o Brasil tem. É um privilégio vê-lo falando e o público absolutamente siderado. Ele tem legitimidade para falar quando ele vai à África. Ele veio do sertão do Brasil. As pessoas sabem de onde ele vem. Ele reflete um Brasil que encontra parcerias e que busca, sei lá, até no mundo desenvolvido, gente que fala, não, tem mérito, a gente tem que fazer uma pauta contra a fome. O presidente Lula é absolutamente o melhor diplomata que a gente podia ter. Ele é fantástico e ele faz muito bem de ampliar a agenda internacional, porque hoje nós temos grandes desafios internos, mas os desafios internos podem ser negociados
pelos nossos grupos. Externamente, a gente precisa de uma diplomacia que tenha uma cara e que esteja muito mais habilitada, como eu disse, mas a gente precisa de uma voz que fale, depois de 4 anos que o Brasil ficou ausente do sistema internacional e o mundo sentia falta, não é? Dizem que espaço não fica vazio, né? Que haverá sempre ocupação de espaço. 4 anos ficou vazio. Ninguém ocupou o espaço do Brasil, porque ninguém é esse quinto. Ninguém tem o tamanho que a gente tem na América do Sul, né? Ninguém tem uma vocação de paz, que não compete, não quer ganhar território de seu vizinho. Então, o presidente Lula nos faz um favor de vir para o seu 3º mandato e dizer: vou usar o meu talento, a minha capacidade, os meus amigos que eu construí no mundo para projetar o Brasil. Então, eu acho que nós, diplomatas, e eu tenho certeza que falo não só em meu nome, mas da absoluta maioria dos meus colegas, nós temos imenso orgulho de ter o presidente Lula como nosso chefe, levando a política externa. Talvez a gente possa fazer aqui uma última referência. A política externa, o presidente do, enfim, o Ulisses Guimarães não foi presidente, mas... Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Chamava sempre presidente, pode ter sido presidente da Câmara. Ele dizia, e outro dia foi lembrado disso por um querido amigo, professor Davidson, da UFMG. Ele dizia assim, política externa dá voto no Burundi. Eu acho que isso era antes do início da globalização. Isso era no período da Guerra Fria, onde as parcerias estavam construídas. Hoje em dia, a partir do século XX, está muito claro que a política externa ela é um elemento de disputa no espaço interno. Não foi à toa que no ano de 2022 a gente viu as pessoas votando porque o Brasil não ia virar uma Venezuela, não ia virar uma Cuba. Ninguém tem ideia do que é isso. Então, nós precisamos, como diplomatas, como agentes de política externa, ocupar o espaço público. Não é por outra razão que eu vim aqui. Porque eu acho que a gente tem que se dispor. A diplomacia é feita dentro de bastidores, né? Eu já disse, não está em holofotes. Mas o momento é dado para nós, diplomatas, sairmos a público e dizermos: nós temos uma agenda que é nacional. A gente é funcionário de Estado, a gente pensa o Brasil e a gente quer projetar o Brasil lá fora. E, muito importante, as mulheres querem fazer parte disso. E depois de tudo que a gente viu, eu teria de explicar a metáfora e se você quiser protestar, pode. Pode falar assim, não é isso não. Mas pense bem que é uma metáfora que até tem a sua graça. Ela está dizendo, nós somos os verdadeiros militares do Brasil. Carreira de Estado. E que não serve a partido, não serve a ninguém. Serve ao interesse nacional. E assim deveria ter sido desde o começo, e assim nós não teríamos tido tentações golpistas no Brasil. Pode contestar se quiser, mas de qualquer modo eu antecipo. Obrigado por essa conversa fabulosa. Foi muito bacana. Eu muito que agradeço. E emocionante. Eu que agradeço. E ela se emocionou mesmo, tá? Mais de uma vez, de verdade. Estou vendo aqui. E emocionou a gente também. E eu queria deixar um agradecimento muito especial às minhas colegas diplomatas, né? O nosso espaço não está dado. Dizem que a mulher, ela não ocupa espaço porque ela não aceita o desafio de ir para o espaço público. Então, eu quero agradecer muito às minhas colegas mulheres diplomatas que me deram o mandato de presidente da associação para que a gente ocupasse esse espaço público. E eu estou aqui fazendo isso como força de um mandato. É um prazer. Nós estamos gratos. Viva! Obrigado. Olha aqui, tem conversa assim todo dia, não tem com a Irene, então aí nunca mesmo. Obrigado demais. Obrigado, embaixador. Muito obrigado.